Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos a esse segundo Day After. Hoje, um dia depois do horário eleitoral gratuito, especial, de Luiz Inácio no Jornal Nacional, de quem tenho quase nada para falar. Aliás, do programa, especificamente da entrevista, não tenho nada para falar porque não o assisti. E não o assisti por uma razão muito simples. No dia 24, eu publiquei aqui na minha página, aqui do canal, na aba Comunidades, eu comentei o seguinte, isso logo depois da entrevista do presidente Bolsonaro. Mais uma observaçãozinha sobre o profissionalismo jornalístico da Globo, tá entre aspas. Aquilo que para Bolsonaro foi tribunal de inquisição, será para o outro palanque político. Simples assim. Teve 2.300 likes aqui, muito obrigado pelos likes. Pois é. Então eu já sabia, evidentemente, o que iria acontecer, um palanque político. Daí porque não me preocupei em assistir a tal entrevista ou o tal comício. Muita gente hoje disse indignada com o que aconteceu. Muita gente foi pega de surpresa. Bem, acontece que dentre essa muita gente estão os jornalistas que são obrigados, mesmo sabendo o que eu também já sabia, são obrigados a cobrir o evento e dizer para o seu público o que aconteceu, dar a sua opinião, emitir o seu parecer. Não é o meu caso, embora eu faça também às vezes aqui de jornalista, não tenho patrão nem obrigação de cobrir certos eventos. Mas também não tenho bola de cristal, disse simplesmente que seria um palanque político para Lula, porque conheço a Rede Globo há pelo menos 4 décadas e sei como a banda toca. A Rede Globo, por exemplo, era, sim, uma espécie de muro de contenção contra os militares. Por outro lado, também era um cabide de emprego para os jornalistas de esquerda durante o regime militar, era o seu modus operandi. A Rede Globo, por exemplo, foi a última a aderir às diretas já, por exemplo. Quando não havia mais o que fazer, então a Globo entrou com o seu apoio às diretas já, como se tivesse sido a primeira. É o seu modus operandi. Bem, em relação à sua programação cultural, ela sempre foi globalista, daí porque o nome da emissora é Rede Globo. Também não surpreende que tenha defendido coisas como o divórcio ainda nos anos 70, enquanto apoiava os militares por outro lado. É o modus operandi da emissora. Agora, o mais interessante desta história bem hipócrita acontecida ontem é que o Luiz Inácio passou 8 anos do seu governo dizendo para os seus eleitores trabalhadores honestos lá do ABC que a Rede Globo o perseguia. Claro que ele dizia isso apenas diante das câmeras, porque atrás das câmeras a relação sempre foi excelente. A Globo apoiava Lula e Lula dava muito dinheiro para a Globo. Simples assim. Esse é o modus operandi do Lula. Pois é, e os operários do ABC, claro, gostavam desse discurso porque sabiam que a Rede Globo era sempre pró-capital e contra o trabalhador. Era contra a família também. Os trabalhadores de antigamente sabiam disso. Então, como era bom ter um presidente que estava ali numa batalha dura contra esse império das comunicações. Esse é o modus operandi do nosso humilde trabalhador. Bem, Lula também dizia que apoiava os sem terra para dar terra àqueles que não tinham e queriam produzir. Só que também era um discurso para a frente das câmeras, porque por trás, nos bastidores, ele não deu posse de terra para ninguém. Isso só veio acontecer no governo Bolsonaro, por incrível que pareça. Mas, enfim,
De hipocrisia em hipocrisia, mentira em mentira, chegamos no dia de ontem ou na noite de ontem. E hoje muitas pessoas estão dizendo, é o fim. De fato, a Rede Globo tem um candidato. Ora, mas que novidade, não é mesmo? Pois é. Então eu disse o que disse, que aquilo que para Bolsonaro foi um tribunal de inquisição será para o outro palanque político. Não foi porque eu tenho bola de cristal, não. Muito pelo contrário. Foi porque eu sabia quem eram os dois atores daquele encontro. O problema é que eu não sei quem são os espectadores da Rede Globo. Já não sei mais, porque as redes sociais causaram uma revolução e a coisa está meio bagunçada. Mas o que eu sei é o seguinte, se não houvesse as redes sociais, a Rede Globo continuaria sendo a hegemonia da informação. 90% da população desse país continuaria sendo informado apenas por essa boa gente da Globo. E aí, claro, tenderia a achar que Bolsonaro é do mal e Lula, limpíssimo como nunca, é do bem. Bem, como as redes sociais revolucionaram um bocado o ethos da informação, teremos que ver até que ponto a Rede Globo tem ainda alguma influência sobre mentes e corações. Pode ser que o evento Lula ontem na Globo tenha sido um tiro saído pela culatra. Aliás, alguém chegou a comparar a atrocidade de ontem, com relação ao presidente Bolsonaro, claro, à facada de 2018, que comoveu o país. Bem, a disfarçatez já não existe mais naquela área jornalística, e isso pode sim comover novamente o povo, que vê hoje mais claramente como Bolsonaro é atacado injustamente e já mais ou menos intui do porquê. O porquê é muito simples de entender. O Brasil logo mais será uma potência e estará na mão de gente honesta, que não fez da corrupção um sistema dentro do governo e que, ao contrário, fez do agronegócio uma tábua de salvação para a fome no mundo. E essa mesma gente pode pensar assim, bem, mas e se o outro voltar? O agronegócio como fica? Bem, aí teríamos que perguntar para o Stedman, não é mesmo? Pois é. Então pode ser mesmo que tenha sido um tiro saído pela culatra, mas isso só o tempo dirá. Pois é, eu teria mais duas coisinhas importantes para falar. A Rússia cortou definitivamente a transmissão de energia da usina nuclear de Zaporizhia para Kiev. A alegação, a Rússia vem dizendo já há vários dias, que Kiev tem bombardeado a usina nuclear. E hoje mesmo Zelensky alertou para o fato da usina estar muito próxima de sofrer um apagão ou até coisa pior, como aconteceu em Chernobyl. Um acidente nuclear sem precedentes na história. Então pediu à Organização dos Estados Americanos, à ONU, ao Papa e sabe-se mais a quem, que tomem uma providência, porque os russos estão destruindo a usina. Bem, aqui isso também lembra um pouco o que aconteceu ontem no Jornal Nacional. Um copo até aqui de hipocrisia. Acontece que quem tem bombardeado a usina de Zaporizhia é o próprio Zelensky, que quer que ela exploda para colocar a culpa nos russos. Bem, por que eu digo isso com tanta segurança? Porque os russos é que tomaram conta da usina. E lá está um grande efetivo, muitas tropas e muito armamento para defender a usina. Qual o interesse de Vladimir Putin em destruir aquela usina, levando também, ceifando a vida de uma boa parte do seu contingente militar? Não faz sentido, não é mesmo?
E outro detalhe, isso também prejudicaria a própria Rússia, claro, já que são imprevisíveis as consequências de um desastre nuclear ali, tão pertinho da Rússia. Então os russos tomaram conta da usina para, claro, assenhorar-se da energia que ela produz. Zelensky, que está afastado daquela região, solta bombas em direção à usina e ao mesmo tempo grita para o Ocidente: socorro, eles estão destruindo a usina. Pois é. Bem, eu agora só fico aqui esperando a hora que Zelensky também participará de uma entrevista na Rede Globo com William Bonner e sua partner amestrada. Até depois.